repórter Marília Ribeiro, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou os integrantes da família Bolsonaro após os Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como terroristas. Bem-vinda de volta, Marília. Onde é que Geraldo Alckmin fez essa declaração? Em São Paulo, Neila, local onde ele está cumprindo a agenda nessa sexta-feira, tanto que ele nem participa dessas reuniões aqui no Palácio do Planalto sobre, então, a decisão dos Estados Unidos. Nota, né, que a gente acabou de ouvir, você lendo, essa nota foi divulgada, então, aqui pelo governo do presidente Lula, criticando, então, a decisão dos Estados Unidos. E antes dessa nota ser divulgada, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou. No evento, ele disse que o combate ao crime organizado é feito por terra, mar e ar. Ele também disse que o Congresso aprovou a lei antifacção e que novos crimes foram listados, reforçando aí o que você acabou de ler nessa nota. Ele também disse que lamenta o episódio e que, infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. E a gente tem a fala de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, completa para acompanhar agora. O que eu lamento nesse episódio aí que você se referiu é que, infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Então, para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, aí, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação. Pensam mais em si do que no país, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia. É isso, Neila. Então aí, Geraldo Alckmin falou antes da nota ser divulgada, mas reforçou aí parte dessa nota extensa que foi divulgada pelo governo brasileiro. A gente também vai trazer aqui repercussão do ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que também participou de um evento lá em São Paulo. Ele também acabou criticando, então, essa decisão dos Estados Unidos. Ele disse que banaliza o conceito de terrorismo, mas também defendeu que o combate às facções seja conduzido pelo Estado brasileiro por meio dos mecanismos previstos na Constituição e também na legislação nacional. Segundo Pacheco, o Rodrigo Pacheco, ele também rejeitou a possibilidade de que a classificação possa servir de justificativa para qualquer tipo de intervenção estrangeira no país. Então, nessa sexta, Neila, a gente continua acompanhando, então, as repercussões. Continuamos aqui no Palácio do Planalto também para ver com outras autoridades a respeito dessa nota que acabou de ser divulgada pelo governo do presidente Lula. Neila. Marília, é interessante como o governo Lula dessa vez se manifestou de forma muito clara em nota, usando o nome da família Bolsonaro. Isso não tinha acontecido antes. A forma como o governo havia se manifestado antes era diferente. Dessa vez ficou muito claro o repúdio, a forma como os irmãos Bolsonaro foram até os Estados Unidos para tentar, mais uma vez, prejudicar os brasileiros. Gente, isso quem está dizendo não sou eu, tá? Não é uma opinião minha, está em nota aí da comunicação, que acabou de ser divulgada, comunicação do Palácio do Planalto, do governo do presidente Lula. Então, ele repudia e rechaça a atuação da família Bolsonaro, pedindo essa mudança para facções terroristas, eu ia dizer criminosas, mas criminosos eles já são para facções terroristas aqui no Brasil, o que, de acordo com o presidente Lula e o Palácio do Planalto, abre uma brecha para que os americanos possam entrar aqui no país. E aí, Marília, a nota toca em um ponto que eu tinha me esquecido completamente, que é a questão do PIX. O presidente Donald Trump já vem se mostrando irritado com essa história do PIX há bastante tempo e vem questionando o presidente Lula sobre esse assunto, porque o PIX ele acaba tirando dinheiro, e é esse o termo mesmo, acaba evitando que plataformas americanas ganhem dinheiro, plataformas de cartões de crédito principalmente, lembrando que as maiores plataformas de cartões de crédito que atuam aqui no Brasil, Visa, Mastercard, entre outras, são dos Estados Unidos. Elas deixam de arrecadar quando você aí em casa
faz uma transferência em Pix. E o Pix, de fato, ficou muito famoso no Brasil, muito popular, pela facilidade de transferir dinheiro. Então, você não paga uma taxa por isso. Até antes do governo Bolsonaro, a gente transferia dinheiro por TED ou por DOC, eram transferências que, além de demorar ali cerca de um dia, 24 horas, 48 horas, todas elas eram taxadas. O Pix cai na conta da outra pessoa imediatamente, sem taxa nenhuma. Então, veja a facilidade desse procedimento, dessa transferência, que acaba tirando dinheiro das bandeiras de cartão de crédito americanas. Isso, sim, deixou o governo norte-americano preocupado. E me lembrei aqui agora, Marília, que o governo do Donald Trump se manifestou no ano passado sobre isso, falando sobre o Pix, criticando o Pix e criticando, inclusive, levando em consideração, inclusive, a 25 de março, falando que a Rua 25 de Março em São Paulo era uma rua de comércio ilegal, comércio de produtos estrangeiros, de falsificação, o que também poderia acabar prejudicando produtos que são feitos nos Estados Unidos, que são vendidos nos Estados Unidos por conta das falsificações que são vendidas lá na 25 de março. Então, a preocupação também, bem lembrado aqui na nota da comunicação do governo, também é financeira. Veja só que a preocupação não é só com a segurança, talvez nem seja, né, Marília, com a segurança dos brasileiros. A preocupação do Donald Trump é financeira. Neila, essa nota que foi divulgada, ela traz diversos pontos, né? Ali o governo, ele faz questão, né, de mencionar que as medidas unilaterais não negociadas, ainda destaca essa questão, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerações que colocam em risco a vida das pessoas, que nada tem a ver com crime, que foi o que você acabou de dizer. Além disso, a nota também traz que podem reduzir a capacidade de compartilhamento de informações entre as polícias, podem afetar também o sistema financeiro brasileiro e inovações nacionais, como, por exemplo, o Pix, que incomodam interesses estrangeiros. Nessa nota já era coisa que já estava sendo ventilada aqui no Palácio do Planalto, que o presidente Lula iria sim tocar no assunto do Pix, que foi um assunto bastante caro, tanto que na época em que Donald Trump chegou a mencionar tanto o Pix quanto a 25 de março, nós tivemos diversas manifestações por parte do governo, destacando e ressaltando a soberania brasileira. E nessa nota aqui a gente vê esses pontos sendo desdobrados, né? Além também, né, pela primeira vez, o governo mencionar o nome da família Bolsonaro. A gente lembra que primeiro teve aquele movimento de Eduardo Bolsonaro, quando ainda estava acontecendo o julgamento de Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Houve ali, então, esse movimento para poder tentar atrapalhar de alguma forma esse julgamento aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal abriu, então, uma investigação sobre esse assunto, tanto que Eduardo Bolsonaro é investigado a respeito de estar tratando dessas tarifas para poderem prejudicar o Brasil. Nós tivemos diversas conversas, várias reuniões que aconteceram aqui no Palácio do Planalto e também na vice-presidência da República, porque Geraldo Alckmin era ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Houve ali um trabalho feito pelo governo brasileiro diretamente com o americano. As tarifas foram retiradas ao longo do tempo e agora o governo tem que lidar, então, com a decisão dos Estados Unidos de tornar essas facções criminosas em organizações terroristas. A gente segue aqui acompanhando no Palácio do Planalto, saber também desses desdobramentos e acompanhando também, Neila, a agenda do presidente Lula, que começou agora pela manhã em Sergipe, mas ao longo do dia ele vai ter falas públicas e também nesse fim de semana, Neila. Marília, antes de encerrar com você e de me despedir de quem está nos assistindo, teve fala do presidente Lula hoje em Sergipe, não sobre esse assunto, mas sobre a possibilidade de indicar Jorge Messias mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o presidente Lula está insistindo nessa indicação e está deixando isso público mais uma vez? Neila, publicamente, né? A gente vê, então, o presidente Lula dizendo que vai enviar novamente a indicação de Jorge Messias para análise do plenário e também de todo o Senado Federal. Jorge Messias, ele foi recusado ali no finalzinho de abril, teve o seu nome rejeitado pelo plenário do Senado Federal em mais de 100 anos. Isso não acontecia e dessa vez o presidente Lula falou abertamente que deve sim encaminhar novamente o nome
nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para análise dos senadores. Quando já se falava que isso poderia acontecer, o Senado Federal já fez até ali uma certa movimentação, trouxe o regimento da Casa, que informa que na mesma legislatura, nesse ano, a Casa não poderia apreciar o mesmo nome que já havia sido rejeitado. Então, a gente vai ver como que isso vai acontecer lá dentro do Senado, se isso deve acontecer agora, em 2026, quando o presidente Lula ainda é presidente da República, ele que deve concorrer à reeleição, ou se isso vai ficar para o ano que vem. E se ficar para o ano que vem, será que é o nome de Jorge Messias que será analisado, Neila? Mas hoje, publicamente, o presidente Lula disse que vai enviar novamente o nome de Jorge Messias para análise do Senado para vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Marília Ribeiro, mais uma vez aqui conosco, trazendo informações do Contexto Metrópolis. Obrigada, Marília.